O jornal Diário de Pernambuco, ele apresentou em sua edição uma pesquisa realizada pela Fundação Lehman, e essa pesquisa revelou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. Segundo os pais e os responsáveis, muitos ganharam peso, outros se sentiram tristes, outros ficaram com medo e a boa parte deles perderam o interesse pela escola. Para conversar sobre esse e outros assuntos que recebemos nos estúdios da Venturosa FM, o psicólogo clínico William dos Santos. Boa tarde, doutor William. É um prazer imenso tê-lo conosco novamente. Suas considerações iniciais. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, podendo contribuir um pouco, né, do conhecimento da psicologia e falar sobre comportamento e aproximar um pouco mais assim das pessoas, né, trazendo dicas, trazendo ideias do que está acontecendo, né, principalmente nesse momento. Aí a gente pode dizer, após quase 2 anos da pandemia, e essa pesquisa ela veio bem a calhar, né, e é com satisfação que eu estou aqui essa noite, né, posso dizer assim, já são mais de 6 horas, e agradeço o convite. E vamos conversar um pouquinho então sobre essa pesquisa, né, que fala sobre as crianças e adolescentes e como é que eles estão sobrevivendo, vivendo esse momento da pandemia. Que coisa boa. Eu estou ouvindo aqui do feedback da nossa equipe de redação que o microfone do entrevistado está um pouquinho baixo. Então, vamos tentar resolver com a equipe de redação aqui para melhorar essa sintonia, para que todos possam ouvir com qualidade o nosso entrevistado. Por favor, só dê um oi aí. Oi. Tá me ouvindo? Quer que eu bote mais para frente aqui? Não sei. Estão dizendo que tá baixo, então ainda coloque um pouquinho só o microfone mais próximo aí, que eu acho que eles vão lhe ouvir perfeitamente. Certo. Sim, tá bom? Perfeito. Eles estão dizendo, ok, tudo certinho agora. Vamos lá. Agora sim, eles lhe ouvem perfeitamente. Então vamos lá para a nossa entrevista. Dr. William, quais foram as principais mudanças assim de comportamento das crianças e também dos adolescentes aí nesse período de pandemia? Então, Douglas, acho que todos se perguntaram, né, como é que andam as crianças e os adolescentes no meio dessa pandemia que vem se arrastando, né? No início a gente achava que seria algo muito rápido, que tudo se resolveria muito fácil, né? A gente achava até que uma vacina viria, né, de uma forma bem mais antecipada do que aconteceu, mas enfim, né, foi o que foi possível fazer, graças a Deus e à ciência, a vacina chegou, né, para a maioria. Mas aí eu acho que o título da pesquisa, ela fala um pouco o que a gente se perguntou, né, onde, né, e como estão essas crianças e adolescentes durante esses quase 2 anos, né? E como você citou logo no início, né, a pesquisa fala de que 94% dessas crianças e adolescentes elas tiveram alguma mudança de comportamento durante esse período. E quem tem filhos em casa, ou quem cuida de algum parente, sobrinho, primos, né, ou quem tem vizinhos, é muito fácil perceber isso, né? A gente percebe quem está cuidando ou próximo a crianças e adolescentes, mudança desse comportamento, né? Algumas passaram a dormir mais tarde, usaram um pouco mais de eletrônicos dentro de casa, algumas crianças ficaram mais agitadas, algumas acabaram tendo mais contato com as redes sociais, e talvez não era essa a vontade, né, dos pais. Então eu passei por isso, eu percebi um pouco eu tenho um casal de filhos, né, então eles ficaram mais dentro de casa e acabaram fazendo mais uso da tecnologia, como celular, televisão, né, jogos, e a pesquisa vai dizer exatamente isso, do que aconteceu, né? Então quando eu vi essa pesquisa saindo, eu publiquei em algumas coisas nas minhas redes sociais e pensei, né, em vir aqui para a rádio para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, assim, alguns dados bem interessantes da pesquisa é que 56% dessas crianças e adolescentes, elas ganharam peso, né? E não é tão difícil descobrir e imaginar por quê, né? Dentro de casa, com menos atividades sociais, menos atividades físicas também, na escola, né? Porque eles foram impedidos de ir para a escola até um bom tempo. Eles gastaram menos energia, né, gastaram menos caloria e, claro, a tendência foi ganhar mais peso, né? Tanto os pais, né, responsáveis por eles, tanto as crianças e adolescentes, a pesquisa, eles relataram que acabaram comendo mais, né? E que é um comportamento bem esperado
Quando a gente fala assim, transtorno alimentar, por exemplo, a gente sabe que a ansiedade, ela acaba impulsionando a pessoa a comer mais, né? Principalmente doce, né? Porque o doce, ela tem uma relação muito próxima com o hormônio, né? Que traz alegria, traz felicidade, traz um bem-estar. Então, quando a gente está ansioso, preocupado, nervoso, a gente tende a comer mais de uma certa forma para compensar, né, esse sentimento ruim ou negativo. Então, a tendência de comer mais e ganhar mais peso foi um fator bem claro e evidente, né? Lá em casa mesmo, a gente fazia compras para 15 dias e em uma semana acabava a comida, parece. As crianças estavam o tempo todo comendo. Então, em frente à televisão, né, e aí, quando a gente, logo no início da pandemia, principalmente, né, a gente se deparava com notícias bem ruins, de perdas, né, de luto, de morte. Então, isso gera um mal-estar em nós também, né? Então, esse mal-estar era compensado muitas vezes por comida, né, por atividades de prazer, né, como comer, assistir televisão. Então, ganhar peso foi o primeiro ponto aqui que essa pesquisa ela relata, né? As crianças e adolescentes, como os adultos, tiveram as atividades físicas fizeram menos atividades físicas. As relações sociais também foram diminuídas. Crianças geralmente gostam de estar em parques, brincar, né, em brinquedos. Adolescentes gostam de gastar energia, de fazer exercício, andar de bicicleta. E tudo isso a gente foi, de certa forma, impedido, né? Assim como as escolas também fechadas, né, por um bom tempo agora, que estão retomando, na maioria das idades, né, e dos anos escolares, o retorno. Então, isso contribuiu um bocado para o ganho de peso. Um outro dado aqui da pesquisa é que 44% dessas crianças e adolescentes se sentiram mais tristes, né? E claro que é de se esperar isso, né? Se a gente pensar, esse contexto que a gente está hoje ainda, apesar de a gente ver mais esperança por conta da vacina, do avanço de pesquisas com relação à Covid, mas a gente lembra que estamos há quase 2 anos, um ano e meio mais ou menos aqui no Brasil, né, a pandemia. E nós adultos tivemos dificuldade, né, em lidar com tantas perdas, tivemos que lidar com o luto. Acho que pelo menos cada um de nós teve alguém próximo que pode ter perdido alguém, né? Cada um de nós teve alguém próximo que perdeu ou conhece alguém que perdeu, né? Então, para a gente adulto é difícil lidar com as perdas, com o luto, né? Perdas de emprego, por exemplo, esse isolamento social que a gente teve que se submeter nesse novo normal que a gente está até hoje, mais flexível, mais ainda, estamos vivendo isso aí. Então, se para nós adultos que temos uma maior capacidade crítica, né, de raciocínio, de compreensão dessa situação, imagina para a criança. E para a criança menor de idade, né? Aquela criança da primeira infância ali que vai até os 5, 6 anos de idade, né? Como foi para ela se isolar da família, se isolar dos amigos, né? Se isolar do contexto social, escolar também, porque a gente sabe a importância da escola, não só para a formação do indivíduo, na formação profissional e pessoal dele, mas a relação socioafetiva que tem ali na escola, né? Os colegas de classe com o professor, tudo isso motiva a criança a estudar, a querer ser alguém no futuro, né? Então, essa tristeza que se coloca aqui, 44% das crianças se sentiram mais tristes. Tem todo esse recorte social, né? E afetivo também. Então, se pra gente, nós adultos, a gente ainda lida com essa dificuldade, né? Com essas perdas, com o que será daqui para frente, com o futuro. Então, imagina para essas crianças mais novas que no início foram até impedidas de ver os idosos, de tomar contato, né, com tios e avós. Porque no início se disse que precisava isolar e impedir, né? Impedir não, mas controlar esse contato, né, e evitar. E hoje, depois de mais de um ano da pandemia, se percebeu que essas crianças elas tendem a não contaminar tanto como adultos. Elas contaminam menos, mas no início se achou o contrário, que elas poderiam contaminar mais. Então, elas foram privadas desse afeto, elas foram privadas de tantas áreas, né, emocionais, afetivas, e claro que a tristeza ela tinha que entrar aqui, sim. Um outro dado é que 38% dessas crianças e adolescentes elas ficaram com mais medo. Elas demonstraram, falaram sobre esse medo, né? E o que eu fico pensando é, como é que as escolas receberam essas crianças? Né? Como é que as escolas receberam essas crianças dentro desse contexto? Crianças que experienciaram medo, crianças que estavam mais tristes, crianças que perderam parentes, né? Que estão vivenciando o luto, talvez ainda.
né? Estão saindo de um luto aí de mais de um ano. Crianças que estão com mais medo, sim, né? Como é que as escolas, será que prepararam esse retorno? Será que falaram sobre isso, né, de uma forma a expressar, né, favorecer, permitir que a criança fale sobre isso, né, que ela possa expressar isso, porque às vezes em casa os pais não sabem como expressar, né? Em casa, às vezes, os pais não sabem como lidar com uma criança que está mais agitada, né? Porque uma criança menor, ela não sabe falar que ela está mal, que ela está triste, que ela está cansada de estar ali, né? Que ela não pode estar em contato novamente com seus amigos, ou na escola, na sua sala de aula ainda. Algumas idades não voltaram para a sala de aula, né? Acho que o primeiro ano, segundo, aí terceiro, acredito que não retornaram ainda. E essas crianças estão, sim, com medo de voltar, né? E com medo de perder o interesse também pela escola. 35% dessas crianças e adolescentes perderam o interesse pela escola. Uma coisa que eu queria falar aqui dessa entrevista, dessa pesquisa, é que foi feita na rede pública, né? Com pais e crianças e adolescentes, né? Que estão matriculados na rede pública ou fora da escola. Se a gente tivesse feito essa pesquisa com a classe média alta, os resultados poderiam ser diferentes, né? Nesse caso aqui, essas crianças, elas perderam o interesse de ir para a escola, né? Porque eu imagino a dificuldade que os pais também tiveram de estar com elas em casa e participar desse ensino online, né? Que foi uma grande mudança de hábito que a gente não tinha, né? O professor está lá com a câmera, traz uma câmera, e os pais do outro lado também, num celular, com acesso a tablet ou computador, a sua dificuldade de poder ensinar, de saber ensinar, né? Muitos pais falaram isso: poxa, eu não estou sabendo como lidar com isso. Então, pode ser que isso também tenha influenciado a falta de interesse dessas crianças de voltar, de retornar para a sala de aula, de estar imerso no contexto da ensino-aprendizagem. Então, são alguns pontos, né, que essa pesquisa destaca, e que a gente não pode perder esse fio, né? É um contexto social que a pesquisa foi feita, né? São pessoas da rede pública, né? Ou que estão fora da escola, são crianças e adolescentes de uma faixa etária mais baixa, né? De uma classe social econômica mais baixa, mas com certeza sentir-se triste, ter mais medo, perder o interesse para a escola, isso foi algo que foi geral, né? Para as crianças de outras classes sociais também. Coisa, né? A gente pensa que tem uma dimensão e vai cada vez vendo que é muito mais amplo, né? As consequências desse período todo, sim, principalmente, né, no contexto das crianças e dos adolescentes. Eu vi também que essa pesquisa do Diário de Pernambuco, doutor William, ela mostrou que a rotina também modificou completamente, né? Como a gente sabe, como o senhor acabou de explicar para a gente, mas eu vi que eles passaram a jogar no eletrônico um preenchimento, é isso mesmo? Eles aumentaram o tempo. Como é que isso pode, esse uso exagerado da tecnologia, doutor William, ele pode sofrer ou alterar ou trazer influência para o processo de ansiedade? Isso está muito relacionado, né? E nessa pesquisa eles mostraram que 37% dessas crianças e adolescentes, elas passaram a gastar mais tempo diante dos eletrônicos. E aí, eletrônicos, a gente pode pensar celular, videogames, né? Televisão, não é isso? Então, o número gasto de horas na TV também, né, aumentou em 43%. Então, eu fico pensando no gasto de energia também, que com certeza essas famílias tiveram, né? Porque ficou mais tempo dentro de casa, as aulas são online, então o acesso precisou ampliar o acesso dessas crianças para a tecnologia. E dos pais também, né? Muitos pais que não sabiam usar Zoom, Meet, né, por exemplo, WhatsApp, precisaram, professores precisaram ensinar esses pais a fazer essa utilização, né? E com isso, por exemplo, lá em casa, o meu filho, que tem 11 anos hoje, eu demorei um bocado a dar um celular para ele. Ele não tinha acesso ao WhatsApp, ele não tinha acesso às redes sociais, né? Porque a gente entende que precisa de uma maturidade para entrar nessas redes, para compreender, né, exatamente onde é que ele está, né? E a vulnerabilidade também, né, da criança a essas redes. Mas, por conta da pandemia, a minha filha, que tem 8 anos, que no caso ela ia fazer 8 anos, eu precisei entregar a ela, né, um telefone, comprar um chip para que ela tenha acesso ao WhatsApp para receber as aulas. Então, essa, de fato,
essas crianças, durante esses 2 anos, acho que o acesso foi muito maior, né, do que anos atrás. E a pesquisa mostra isso, né? E os pais precisaram saber lidar melhor com essa tecnologia, que não sabiam, né? E saber controlar mais isso, né? Porque a gente sabe, as redes sociais, elas são um mundo nas nossas mãos, né? Um telefone hoje, ele é muito mais do que um instrumento para fazer uma ligação, né? O telefone hoje, a gente tem tudo ali. A gente tem TV, a gente tem jogos, e a gente tem as redes, né? E o perigo que as redes trazem. E aí a gente vê como é muito próximo essa questão da tecnologia e da ansiedade, exatamente pelo número excessivo de horas que uma criança e um adolescente se expõe, né, esse tipo de equipamento. E é o perigo, né? Se a gente lembrar alguns anos atrás, a gente viu que tinha um jogo sendo utilizado na internet, né, que se chamava Baleia Azul, né? Existiam outros na época também, mas esse ficou bem em destaque, não é isso? Porque pessoas usavam esse jogo para influenciar crianças e adolescentes, né, até jovens. A prática de suicídio, a praticar atos, né, lesivos, né, de mutilação. E foi muito sério e fez com que a gente, nós pais, né, ou adultos responsáveis, pudesse estar mais atentos com o que nossos filhos estão vendo na rede, né? Então, hoje tem um termo que a gente chama hiperconectividade, que é exatamente para fazer alusão a esse grande número de tecnologias que a gente vai consumindo. Então, a gente não tem só um celular, a gente tem vários celulares em casa, o acesso ficou mais fácil de compra desses equipamentos, né? Então, são mais horas de uso dessas crianças e adolescentes em casa. Crianças que têm acesso ao telefone e essas redes e a jogos, né? E usam por horas, muitas horas a fio. A gente sabe que isso interfere no sono, na regulação do seu sono. Geralmente, as crianças elas vão mostrar insônia, ou sono agitado, um sono que é quebrado várias vezes à noite, onde a criança às vezes fala, né, porque ela não está conseguindo descansar, relaxar após horas de frente de um equipamento. E pode ser jogos, né, pode ser eletrônicos, pode ser o celular, pode ser televisão. E aí aumenta a nossa responsabilidade, né, nesse controle do acesso a essas crianças, né? Eu queria destacar aqui uma pesquisa também da USP, que é uma das universidades de destaque, né, no Brasil, muito bem conceituada. Ela fala que 1 em cada 4 crianças e adolescentes ela apresenta ansiedade e depressão. Apresentaram, né, ansiedade e depressão nessa pandemia, em níveis clínicos. Níveis clínicos significa em um nível que precisava de atenção. Né? Então, a gente vê vários fatores juntos aí contribuindo para a interferência na saúde mental, né, dessas crianças e adolescentes. Um outro fato é que a depressão, que antes se falava depressão muito entre jovens e adultos, cada vez mais a depressão está fazendo parte dessa faixa etária entre crianças e adolescentes, né? E o que é que as redes sociais têm a ver com isso, né? Eu acho que eu posso vir aqui para falar só sobre isso em outro momento, porque é um tema muito amplo. É verdade. Mas, de forma bem simples, as redes sociais, né, as pessoas se avaliam pelo nível de curtidas, né? Pelo nível de visualização dos seus vídeos. Então, quanto mais curtidas, quanto mais visualizações, eles são mais valorizados, né? Só aceito diante dos coraçõezinhos, né? Exatamente, né? Então, as pessoas postam fotos, vídeos e vão lá logo, eita, quantas curtidas, quantas visualizações. E se tem menos curtidas e visualizações, eles vão se colocando no nível de, eu não estou sendo bom, não estão gostando de mim, o que é que eu posso fazer para que eles gostem de mim? Né? E aí entra nesse processo de depreciação, de baixa autoestima, né? Então, isso tem gerado casos de ansiedade, né? E é interessante como as redes sociais sabem disso. Então, elas usam de gatilhos, elas usam de ciência, inclusive, né, para prender essa criança e esse adolescente, para que ela passe mais tempo nessas redes, né? Então, se a gente pega alguns aplicativos aí, eles sabem que tipo de vídeo você gosta de assistir. Exatamente. E eles vão mandar cada vez mais vídeos daquele estilo porque você gosta. Então, a ideia é que você passe mais tempo nas redes. E com isso, você passa menos tempo com seus pais, você passa menos tempo em atividades de lazer, você passa menos tempo com seus amigos. Você perde a oportunidade de aprender coisas novas, de tocar um instrumento, de jogar um jogo novo com alguém, né? De interagir com pessoas. Então, nós estamos nessa geração atual mais isolados, né? Não só pela pandemia, mas a pandemia ela potencializou isso. Então, se a gente juntar a dificuldade de socialização, as redes sociais gerando ansiedade, o medo
né, que a gente tem vivido por conta da pandemia, e a violência, a criminalidade. Então, são fatores que têm gerado ansiedade e depressão, né? Que coisa. Da população. Alguém certa vez disse que as redes sociais aproximam os de longe e afastam os de perto, né? E de uma forma muito sábia, né? Isso é verdade. E é justamente isso que eu ia também perguntar, porque eu percebi que essa ausência das aulas, não só pela pesquisa que nós estamos comungando do tema nessa hora, mas também porque eu tenho 2 filhos, né? E um não estava na escola e o outro já estava. Então, o que já estava na escola, eu fico perguntando assim, vai sentir falta? E eu fico sempre, sabe, às vezes pergunta, às vezes não. O outro que já percebe, não chegou aí para a escola, mas o irmãozinho falando sobre a bolsa, pegar a bolsa, só essa atitude de pegar a bolsa, de trocar de roupa para ir para a escola, isso também mexe com o emocional deles, eu acredito, porque essa ausência do convívio social pode afetá-los, não pode, doutor? Sim, existe esse contexto socioafetivo, né, na sala de aula, a importância dele estar junto com outros colegas, né, de ele poder, principalmente o adolescente, né, se a gente pensar no adolescente, ele vive em grupo. O adolescente, ele está próximo daqueles seus pares, né? Ele quer fazer coisas parecidas, ele quer se identificar ali com as roupas, com a forma de falar, né? E com a criança, uma menor, se a gente pensar aí, 5, 6 anos, ele já está aprendendo sobre isso, né? A importância de estar na sala, a importância de ser reconhecido pelo professor, de trocar a experiência com os colegas e jogar juntos, né? De sentar no chão. O fato de olhar para a professora, que é uma figura de autoridade e referência para ele. Então, tudo isso, de fato, é muito importante, né? E, assim, a gente tem a capacidade de se adaptar às situações, ainda bem por isso. Então, no início da pandemia, a gente ficou, e agora, para onde vamos? Com o passar do tempo, fomos nos organizando, nos encontrando nesse novo normal, né? E as aulas online se tornaram rotina, né? E a gente se adaptou, de certa forma, e precisávamos disso, né? Se adaptar a esse novo normal, né? E para algumas crianças, talvez as menores, nessa primeira infância, para elas está tudo bem, né? Continuar desse jeito. Algumas se acostumaram bem. Outras, como diz a pesquisa, 34%, se não me engano, disseram, eu não penso mais em voltar para a sala de aula, né? Aqui fala um pouco sobre os jovens, né? Eles dizem que 75% disseram que sentem falta das aulas presenciais ou de algum professor, né? E 60% sentem falta do convívio social dos amigos. Então, de fato, nós somos seres sociais, né? A gente nasce numa sociedade, num núcleo menor que a nossa família, mas é um contexto social ali. E a nossa vida, a gente nos preparando ou preparando uma criança, um adolescente, para estar em algum grupo. Nem que seja o grupo familiar ali, depois o grupo social mais próximo, a gente começa a aproximar ali do lazer, né, de outras crianças, de igrejas, de escolas, né? E a gente se mantém dessa forma. Então, claro que eles sentem muito isso. E alguns até apontam, aqui fala, inclusive, que o futuro deles está prejudicado devido à pandemia. Eles acreditam que o futuro foi prejudicado, né? Alguns até pararam de pensar no que vão fazer no futuro. Porque estão pensando hoje quando vai acabar a pandemia. Né? Então, deixaram de sonhar, né? Um pouco mais para frente. O que é que eu vou fazer? Não, eu quero agora, estou pensando na pandemia. Então, até isso foi prejudicado, de certa forma, né? Eu não sei se permite, tem alguns ouvintes participando também conosco. O Josimar, a Isa também nos acompanhando. Parabéns pela entrevista, olha coisa boa. Parabéns ao Dr. William. Um abraço para o Josimar, a Isa, a Marisa, o Nicolas, a Dona Anitta também ouvindo. E tem um ponto que o Josimar quer saber, como foi a reação, Dr. William, das crianças com esse novo conceito de aula online. É justamente, eu acho que onde o doutor estava falando agora há pouco, e eu pego essa dúvida, talvez, que possa sanar no nosso ouvinte, e até para compartilhar um pouco da área de que, de forma indireta, eu atuo, que é a área da docência, né? Da formação docente. Sim. Que isso também foi um choque muito grande. Foi um choque para os alunos e foi um choque para nós professores. Porque na maioria dos casos não tinha essa relação com a tecnologia e precisaram passar a ter, da noite para o dia.
Então, as aulas que professores de 20 anos de chão de sala de aula passaram a se ver por trás de um computador precisando dar aula. Do outro lado, alunos. E eu acho que é mais ou menos por aí que o ouvinte tem interesse de saber como é essa reação. Isso altera também esse comprometimento deles. Porque uma coisa é você pegar, colocar no carro, deixar na escola. Sim. Outra coisa é ter que ficar na frente do computador, do celular, né? Sim, claro. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita ano passado, né, por um outro órgão, não lembro o nome agora, mas ele falava exatamente sobre isso, né? Que quando iniciou a pandemia, então as escolas começaram a preparar o professor para esse novo normal, para essas novas aulas, né? E a gente sabe que a educação no Brasil, a gente não tem essa força na educação online. Até o ano 2000, inclusive, 2002, existia muito preconceito de faculdades à distância. O ensino à distância era visto com muito preconceito. Tanto que o MEC, eu acho que por aí, 2002, 2003, ela emitiu uma portaria validando esses cursos online, faculdades que precisavam estar ligadas ao MEC, lógico, né, claro. Mas que os diplomas que eram emitidos, né, desses cursos online, eles teriam o mesmo valor de um curso presencial. E não precisaria sair no diploma que o curso foi online, para evitar esse tipo de julgamento, né? E, de fato, as escolas começaram a pressionar, né, os professores para que eles se adaptassem a esse novo contexto. E os professores falaram nessa pesquisa, né, que eu havia citado anteriormente, que não houve nenhum suporte emocional para eles. Eram cobrados que dessem as aulas, eram cobrados que eles soubessem manejar, né, com os equipamentos, que soubesse falar para uma câmera, que é muito difícil, e soubesse editar o vídeo, que é muito difícil. Então, quando eu comecei, inclusive, a fazer alguns vídeos nas redes sociais, foi exatamente no momento da pandemia. E aí eu sei como foi a luta desses professores. Porque não é fácil falar para uma câmera e são aplicativos para a gente gravar, aplicativos para editar. E realmente é muito difícil. Então, os professores sentiram muito isso. A falta desses gestores escolares de dar um suporte emocional para eles. E eles falavam que estavam tristes, cansados, sobrecarregados e estressados. Exatamente isso. Porque eu recordo de uma reunião que eu estava... Foi no ano passado, ainda no comecinho ali, no meio da pandemia. E uma professora havia dito que a gestora tinha, de certa forma, pressionado os professores para que tivessem uma maior empatia pelos alunos e pelas famílias dos alunos. Então, eles deveriam atender 24 horas. E eu fiz o questionamento, quem está dando esse suporte também emocional para o outro lado? Porque é uma relação. E eu vi um relato de uma professora dizer assim, minha sala virou a sala de aula, então meu filho não pode passar na sala porque eu estou dando aula o tempo todo. Então, eu acho que isso é bem delicado, né? Porque mexe com as emoções, tanto do aluno, das crianças, quanto do corpo acadêmico. O trabalho remoto, né? Fala muito disso que você está falando, hein? Esse trabalho remoto aí de trazer para casa, eu também tive essa prática, mas eu não sou professor, mas o professor precisou lidar com isso, dar aula. A sua casa virou uma extensão do trabalho. E aí, era muito comum ver professores, e minha esposa é professora, né? Ela tinha formações horas durante o dia. Era manhã, tarde, era noite. Não tinha horas, às vezes, para acabar uma formação. Era 10 horas da noite numa formação. Então, para a mulher, a sobrecarga foi muito maior. Porque a maioria das mulheres, elas lidam com o trabalho e com os afazeres domésticos, né? Então, foi uma sobrecarga muito grande. Cuidar das crianças, do serviço de casa e do trabalho. E, de fato, muitos professores falaram dessa dificuldade de equilibrar tudo isso. E hoje a grande questão é, será que os professores estão prontos a receber esses alunos para a sala de aula? E a gente ouve, né, dos relatos de Pernambuco, está em alta, numa tendência de alta, nesse caso da coronavírus, nessa mutação, né, Delta, né, que chama essa nova forma do vírus a se apresentar. E muitos professores, eles se perguntam, será que estamos prontos para receber todos de fato? Né? Será que estamos seguros? Na verdade, a gente não tem muitas certezas, né? Mas esse sentimento ainda é muito presente, né? O fato de ter aulas híbridas, né, também online e presencial, é um outro fator que não é fácil manejar. Né? Imagina o professor na escola está dando aula para o aluno que está em casa e, ao mesmo tempo, o aluno que está na sala de aula. Né? Então, de fato... o professor, ele foi um dos profissionais que tiveram que lidar com grandes mudanças, né? E se adaptar.
nesse contexto. E para o aluno que está em casa, como você falou, né, para crianças menores, principalmente, a dificuldade foi maior. Né? Aluno de 3, 4 anos, sentar de frente para uma câmera para assistir aula, acredito que ele não tem toda essa habilidade de concentração, de atenção, né? Para estar ali de frente. E, de fato, está sendo um desafio para todos, né? Isso que gera muita ansiedade para os pais, principalmente para aqueles que têm uma educação, uma baixa educação, escolarização, né? De não saber como ensinar naquele contexto, como ensinar determinados assuntos para crianças que são maiores, né? De fato, é muito difícil para todos. Um desafio, né? É um desafio. Nós queremos agradecer a audiência dos nossos queridos rádio ouvintes que estão nos acompanhando. Um abraço todo especial para o Davi. Olha, Davi, a região metropolitana do Recife, mandando parabéns pela entrevista. Saudades do Dr. William. São amigos? Davi. São amigos. Davi, esposo da Carol, ouvindo aqui a nossa programação de Sim, Recife. sim. Mandando parabéns pela entrevista. Muitos ouvintes. Um abraço também, Dona Rosa, em Arco Verde, acompanhando a nossa programação. A Irineia, na Rua Nova. Olha, a Irineia trabalha na área de educação e ela quer saber, doutor William, a questão de que nem todos têm acesso à internet de qualidade, segundo ela. E nem todos têm acesso a recursos tecnológicos. Será que esse ensino remoto, doutor William, não ampliou as desigualdades na cabecinha, no coração dos alunos? Muito boa essa pergunta da Irineia, né? De fato, esse foi uma pergunta, né, e um ponto que as escolas tiveram que encarar. Sim. Né? E as escolas tiveram que... Eu não sou professor, não estou na sala de aula, mas como eu estou muito por dentro dessa área de educação, né, eu tenho ouvido muito sobre isso, né? A gente viu, inclusive, em cenário nacional, entrevistas de vários jornais mostrando pessoas que estavam em um contexto rural, onde a gente não tem internet, né? A gente pode pensar até em Venturosa aqui, né? Há algumas áreas que não vai ter internet. Sim, verdade. Né? E que as escolas tiveram que lidar com isso, chegando, alguns professores até ir à casa dos alunos, né? Ou ligando, diretores e professores ligando para famílias desses alunos para tentar minimizar essas diferenças. Né? Se vai conseguir minimizar tudo, eu acho muito difícil, né? Porque são muitas famílias, o contexto é muito grande, as diferenças são enormes, né? Então, muitas famílias não têm sequer o celular. Muitos professores sequer têm o celular ideal para poder dar essas aulas, né? Tiveram que comprar equipamentos, né? Aqueles ring lights de iluminação para poder dar uma aula melhor para os alunos, né? Tiveram que gastar do próprio bolso para poder, a maioria deles, para fazer isso, né? Então, as diferenças estão aí e já se fala, né, sobre perdas nessa área de aprendizagem dos alunos, né? Não só econômica, que a gente sabe que é previsto, né, por conta do fechamento de lojas, do isolamento, mas nessa área de ensino-aprendizagem, a defasagem, o déficit, né, que já se imagina, né, do Brasil nesses próximos anos, porque tivemos que adaptar, as escolas tiveram que dar um currículo mínimo para que esses alunos não ficassem prejudicados. Mas a gente sabe que não foi o ideal, foi o que foi possível. Está sendo o que é possível. E, né? A questão que ela levanta é interessante, porque ela segue perguntando assim, se isso altera o comportamento, né? O lado emocional desses alunos, ao olhar para... Eu lembro de um recortezinho que saiu na pandemia, e de um aluno, era uma janelinha assim, e assim, ó... lembro, eu acho que viu esse aí? Uma criancinha assim, do lado de fora, olhando, e o outro no computador, e como é que fica esse emocional dos alunos? Naturalmente, a gente se compara demais, né? Enquanto adultos, a gente se compara, né? Poxa, o meu celular e aquele do meu colega que é um celular, né? É um celular topado, eu tenho esse, e a gente fica desejando ter algo melhor. Né? Com certeza, né? No emocional, a gente pode pensar nessa questão da comparação, da baixa autoestima também, né? E pensar nesse contexto familiar qual está inserido. O que é que eu quero dizer com isso? Uma família que ela mesma não teve essa valorização, ela não teve uma escolarização ideal, né? Não conseguiu finalizar ali um ensino fundamental, né? E tem dificuldade para compreender e até para ensinar, ela vai ter dificuldade de incentivar essa criança
a estar ali de frente no celular ou no contexto da escola, né? Eu acredito que para pais que tiveram uma educação melhor, mais elevada, nem todos conseguiram se manter nas aulas online, nem incentivar o filho a continuar nessas aulas online, né? Isso eu vejo pela escola do meu filho. Então, imagina aqueles que não tiveram essa educação, não sabem ler ou escrever, eles mesmos não conseguem incentivar o filho ou motivar, né? Então, esse menino vai estar fora, né? E ele mesmo vai chegar um momento que ele vai se comparar também, né? Poxa, perdi tempo, realmente não fui incentivado, eu também não quis, né? Então, a questão do que você fala emocional, de baixa autoestima, com certeza, isso vai influenciar demais ele, né? Que coisa. Nós estamos agradecendo a audiência de todos os nossos queridos rádio ouvintes. Nós estamos com o Dr. William dos Santos, psicólogo clínico, conversando sobre um tema importantíssimo que é o contexto social das crianças e dos adolescentes nesse período de pandemia. A nossa equipe está mostrando aqui que tem um break comercial, mas nós continuamos a entrevista logo em seguida, tá bom? Você está ouvindo Voz Batista de Venturosa. Voz Batista de Venturosa. Na apresentação, Pastor Douglas Alves. Não. Se você quiser, é só voltar para frente. Produtos Venturosa. Desde Tá tranquilo. Se você quiser 1992, encerrar, só pra gente voltar para encerrar, pode também. produtos derivados do leite. Onde Não, você mas encontra eu acho que a queijo gente de já cobriu. manteiga tradicional e light, queijo coalho tipo A, queijo mussarela, queijo ricota, doce de leite, manteiga comum e de garrafa. Produtos Venturosa. Avenida Capitão Justino Alves, 207. Venturosa, Centro. Você está ouvindo Voz Batista de Venturosa. Voz Batista de Venturosa. Na apresentação, Pastor Douglas Alves. E nós estamos aqui recebendo nos estúdios da Venturosa FM o psicólogo clínico Dr. William dos Santos para uma bela entrevista. Que coisa boa! E rapidinho o tempo se vai, hein? Chegando aqui, olha, de acordo com a nossa equipe de redação, a reta final da nossa entrevista. E eu gostaria de ouvir as considerações finais, inclusive onde os nossos ouvintes podem encontrar o Dr. William dos Santos. Dr. William, pode falar para a gente um pouquinho aí onde lhe encontrar, bem como as suas considerações finais? Pronto, eu estou divulgando, né, sempre o conteúdo relacionado à saúde mental, principalmente com relação à ansiedade e ao estresse, né, dando dicas para que você possa melhorar a sua relação, né, com as pessoas, né, e consigo mesmo, pensando sobre os efeitos que a ansiedade e o estresse podem trazer nas suas relações pessoais, né, no seu trabalho. Então você pode acessar esse conteúdo pelo Instagram, pelo Facebook e até pelo YouTube. Você pode colocar lá Psicólogo William Santos, você vai me encontrar, né, tanto no Instagram como no Facebook, como no YouTube, e eu teria o maior prazer de me relacionar com você. Você pode colocar ali suas dúvidas, seus comentários. Eu sempre faço posts, né, uns vídeos pedindo para que você diga se faz sentido para você aquilo. Então você me encontra nesses canais, né, ou pelo telefone também. 87 99808 1899. Só repetir esse telefone que foi muito rápido. O celular Sim. é 87 9. DDD, né? 87. Isso, o certo. 9 na frente, 9808 1899. 1899. Portanto, muito obrigado, Dr. William dos Santos, que nos esclareceu aqui aos nossos ouvintes esse tema que nossa audiência é repleta de tio, tia, pai, mãe, avô, avó. E eu acredito que ficou muito claro para a gente, trouxe uma elucidação bem valorizada desse contexto, desse desafio. E nós encerramos, portanto, a nossa entrevista, mas deixando aqui as portas abertas, viu, doutor William? Muito obrigado. Quando quiser voltar
tiver um assunto relevante, quiser apresentar aos nossos ouvintes, bem como estender aqui a palavra da nossa equipe de redação, para que possa também manter as portas abertas para entrar em contato com o senhor, doutor William, nos momentos delicados aí, para a gente conversar e trazer contribuições significativas à vida dos nossos queridos radioouvintes, tá bom? Muito bem, será um prazer, podem contar comigo. Eu gosto de trazer, né, a psicologia para a prática, a gente pensar, refletir, poder ajudar as famílias, né, nas diversas situações que existem. E com relação a esse tema que a gente falou hoje, o que é importante você ficar refletindo o que seus filhos acessam na rede, quanto tempo ele passa nessas redes, na televisão, jogando, né? Então ajude a encontrar outras formas de lazer, outras formas de se conectar com as pessoas, é muito importante. Eu posso vir outro dia para a gente falar sobre isso, né? Como a gente pode pensar nessas redes sociais, na tecnologia, essa hiperconectividade, como ela nos atrapalha e como a gente pode ajudar as crianças e adolescentes a lidar melhor com elas. Que coisa boa! E essa foi a nossa entrevista de hoje. Você está ouvindo